E bora para mais um vídeo aqui do canal, do quadro Copy Invisível, onde eu te mostro que copy existe num contexto geral de comunicação, e não só quando a gente está estudando copywriting diretamente. Até porque copywriting é comunicação com intenção de conversão, com viés geralmente de venda, mas nem sempre presente. Então sempre quando eu estou querendo levar, conduzir uma pessoa, persuadir, entre aspas, a ela a fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, em tese, eu tenho copywriting aí envolvido no meio. Então eu busco contextos para te mostrar isso daí. E lembrando que não necessariamente as pessoas que eu trago para cá para analisar, elas te convencendo, bem entre aspas e várias aspas nesse sentido, elas justamente estão te convencendo, porque geralmente a gente pode ter pessoas que são mais persuasivas por natureza, quanto outras acabam fazendo esses, vamos dizer assim, esses ajustes na comunicação, esses vieses persuasivos na comunicação, trazendo isso de uma maneira um pouco mais inconsciente, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Hoje eu trouxe um vídeo aqui do... Que maravilha, eu esqueci de colocar aqui a cabeça do tiozinho. Só um segundo, que eu já vou ajustar. Ah, rapaz, chegamos. Aqui do seu doutor Fernando Lemos, beleza? Do Planeta Intestino. E nesse vídeo ele fala justamente vinagre de maçã, beba todos os dias. Então ele tá te afirmando que é para te beber todos os dias. Então de certa maneira ele vai te persuadir, ele vai te fazer acreditar que necessariamente tu precisa beber todos os dias. Então vamos ver em relação a essa narrativa quais os elementos que ele vai te trazer para fazer com que tu tome essa atitude aí de beber todos os dias vinagre de maçã. Médico revela o motivo. Essa é a descrição do vídeo. Bora lá. Fala com nós, seu Fernando Lemos. Beleza? Vamos nessa. Você já deve ter ouvido falar do vinagre de maçã, ou talvez está até usando. Será que tudo que dizem em redes sociais é verdade? Será que ele é tão milagroso assim? Será que todas as pessoas podem e devem consumir este vinagre? E agora surgem as grandes perguntas. Será que tem comprovação científica? Ou é mais uma falácia que caiu nas redes sociais? Já logo de início, ele justamente ele já toca no centro da conversa, vamos dizer assim, vinagre de maçã. Você já conhece vinagre de maçã, assim, assim, assado. E ele traz, claro, para nortear o público, né? Vinagre de maçã, você já ouviu falar e tal, tal, tal. E mitos e verdades, essa questão de mitos e verdades é muito interessante, por causa que quando eu tô falando de mitos e verdades, eu tô tocando, tangibilizando o que se costuma falar, que é o tal do status quo, ou seja, a percepção, o que as pessoas levam como verdade, o que elas costumam falar a respeito de um assunto em sua totalidade, sabe? O que é mais comum se falar a respeito de determinado assunto, essa seria a definição mais correta aí para status quo, o que mais roda de papo. Então, mitos e verdades está dentro desse bolsão. Eu acabo tocando justamente em assuntos que muita gente está tangibilizando, além de também mitos e verdades ter um certo viés polêmico, o que traz mais engajamento, mais interesse por conta das pessoas aí. Então, bora lá, continuando. E na internet? Qual a dose correta de ser utilizado? Qual o horário do dia? E eu já abro um parênteses aqui, ó. Existe um horário perigosíssimo que a maioria das pessoas está usando por orientação errada. Será que usa ele puro ou usa diluído? Será que serve qualquer tipo de vinagre de maçã? E lembrando que já logo em seguida eu acabei passando reto, mas ele trouxe esse ponto de tem embasamento científico. E aí tu vê que o embasamento científico, dado científico pesquisado experimentalmente ali, empírico, ali em laboratório, é um dado grosseiramente inquestionável, sabe? Então, ainda mais tratando com viés de ciência da coisa, pô, se eu tenho embasamento científico, então certamente a parada funciona. Ou não, conforme o que ele vai te falar aqui nesse vídeo, mas ele já deixa entender de que é positivo, que vale a pena tu beber, porque o próprio nome do vídeo é beba todos os dias vinagre de maçã, entendeu? Então, ele já começa, Ou tem algum ó, vinagre específico para... mitos, verdades, as principais dúvidas, é todo um viés de status quo. E status quo ele está abraçando o que geral fala a respeito desse assunto. Então ele abraça muita gente no contexto de vinagre de maçã. Ele fala do vinagre de maçã e ele abraça todo mundo, todas as narrativas
existentes, vamos dizer assim. Para ser utilizado. E será Tem que até que tomar uma existem água. pessoas com contraindicação absoluta que não podem utilizar este elemento? Na verdade, existem muitos segredos e mistérios que vai surpreender muitas pessoas e eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou trazer informações extremamente... Ele tem mistérios e segredos. Isso daí, é claro, atiçando curiosidade. Existem algumas coisas aí implicitamente que as pessoas não sabem, que as pessoas pouco falam, que tá na cabeça e no conhecimento aí de pouquíssimos. Isso aí tudo acaba ficando implícito quando ele fala isso. Tem mistérios, tem segredos. Então, um conhecimento secreto, um conhecimento à par, uma proposta única que muita gente aí que fala de vinagre de maçã não fala, acaba ficando tudo subentendido quando eu trago essa narrativa. Entende? O que faz com que as pessoas fiquem justamente para desembrulhar esse contexto, para entender, tá, quais são os segredos, quais são os mistérios. Pô, tá falando de tanto um mito, tanta verdade, tanta afirmação, as principais dúvidas. Caramba, é tanta coisa que as pessoas falam a respeito. Entendeu? Já abracei um bolsão, já abracei os principais tópicos sobre o assunto. E agora eu vou desvendar tudo isso. E ainda vou ver se tem viés ou não científico. Entendeu? E além de tudo isso, de desmistificar o que está todo mundo falando a respeito desse assunto, como eu disse, mitos, verdades, principais dúvidas, benefícios, isso, aquilo, eu ainda vou te mostrar coisas que quase ninguém fala, que são segredos, mistérios através do vinagre de maçã, a respeito do vinagre de maçã, entendeu? Então, ele já está construindo justamente essa narrativa de segredo, de mistério, junto com o status quo, o contexto macro, o que as pessoas estão falando, junto com coisas que ninguém fala. E que serão reveladas ao longo do vídeo, fica até o final. Já serve como um baita de um gancho para aumentar a retenção. Relevantes. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, cirurgião das doenças do intestino e sou criador de um dos maiores canais médicos do Brasil e do mundo chamado Planeta Intestino. Se por acaso você é novo aqui, eu te convido a inscrever-se no canal. Aqui nós só trazemos informações baseadas na ciência. Aqui não tem achismo do Dr. Fernando Lemos ou de médico nenhum. Por isso que esse vídeo você já pode compartilhar. E aqui tu considera que, sendo para público frio, a pessoa não sabe, caiu nesse vídeo só por interesse, buscando tema, ou apareceu ali como sugestão no próprio YouTube, no canal, seja lá a rede onde a pessoa tá vendo isso daí, onde está o vídeo, um recorte, enfim, seja o que for. E aí a pessoa não conhece ele, não conhece o Dr. Fernando Lemos. E aí eu me apresento rapidamente, no caso ele, apresento e trago um pouco de autoridade. Pô, eu sou fulano de tal, tenho um dos maiores, se não o maior canal tal disso, de medicina, e não é uma medicina qualquer, tu vai ver aqui não tem nada de achismo, é tudo pautado na ciência, sabe? Então eu sou um detentor da verdade quando o assunto é medicina, quando o assunto é esse meu nicho, aqui sobre intestino, sobre coisas desse tipo, entendeu? Trazendo aí, não só dizendo quem é, o que já fez, como também trazendo comprovação real da parada. Eu tenho isso, eu sou o maior canal, eu sou isso, aquilo, fazendo o equilíbrio aí, vamos dizer assim, de promessa, tanto quanto de premissa, sabe? Eu te mostro isso, eu te trago isso e eu também sou isso. É fato, eu tô te provando, por causa que, pô, ele poderia ter dito, é só tu olhar o número de inscritos que eu tenho no canal, é só tu procurar meu YouTube, é só tu procurar meu Instagram. Não necessariamente ele precisa até fazer isso, mas ele só disse, cara, o maior canal, maior coisa já deu. E se a pessoa quiser testar isso daí, ela vai pesquisar e vai ver que realmente é, entendeu? Então, para público frio isso aqui é muito bom, tanto quanto para fortalecer a comunicação com o público quente, que até já conhece ele, para ver mais autoridade ainda, conectar um pouco mais nesse viés aí de autoridade justamente, tanto quanto já fazer um CTA no início do vídeo para converter as pessoas que chegaram até ali, lembrando que quanto mais tempo se passa dentro do vídeo, menor a retenção, menos gente vai estar ali, menos gente vai se propor a fazer o que ele está pedindo, se ele deixar muito para frente. Então, já logo de cara, ele já manda um CTAzinho maroto aqui para as pessoas se inscreverem, acompanharem o canal, enfim, bora lá. Compartilhar e seguir, como eu digo, de olhos fechados, porque aqui nós temos toda a parte científica completamente respeitada. Vamos começar? Primeiro de tudo, vinagre de maçã, ele é milagroso? Não, nada é milagroso na medicina. Na verdade, eu tenho visto pessoas dizer que vinagre de maçã é até bom, até mesmo para a parte de dor de cotovelo. Obviamente que eu estou brincando, mas logo eu vou também citar alguns estudos que não comprovam alguns benefícios que estão falando. Principalmente, e fica comigo que eu vou te dizer qual dose utilizar e qual você tem que escolher. Você vai se surpreender com algumas orientações. Você vai passar 10 horas assistindo esse curso gratuito para você. Pô, Sobral, aí tu invadiu aqui, não tem YouTube Premium, cara.
Pô, foi mal. Você não tem que ficar mais 2, 3, 4 horas por dia sentado num... Existem 3 grandes benefícios do vinagre de maçã. Óbvio que tem que ser o vinagre correto e utilizado na dose adequada, senão ele pode virar veneno. E aí tu vê que ele tá justamente trazendo as principais perguntas, ele tá nesse viés do status quo, tá abrindo aos pouquinhos, ele vai dizer não só o que fazer, como também o que não fazer. Pô, beleza, fazer, eu tenho essa dúvida sobre o que fazer, mas sobre o que não fazer, eu não tenho tanta certeza, menos ainda, sabe? Então ele te traz isso, que é muito interessante. Quais as práticas a serem, vamos dizer assim, praticadas tanto quanto as evitadas. Entende? Sempre no viés do status quo, pegando o que a maioria fala, o que é interesse da maioria. Até por isso, sendo interesse da maioria, a maior parte das pessoas vão ter interesse no assunto, parece óbvio, mas não tanto. E aí, mais alcance tende a ter esse vídeo. Não é qualquer dose. E aí ele fala que não é qualquer dose, não é qualquer vinagre, sabe? É um vinagre específico, mais uma vez um mistério. Não só vou te trazer pontos que ninguém fala sobre o vinagre de maçã, como também vou te dizer que um vinagre benéfico não é qualquer tipo de vinagre, não é em qualquer dose, sabe? É um vinagre secreto criado pelos Alpes do, sabe? Enfim, começa a trazer justamente esse viés aí de curiosidade, de mistério, de dar uma encobrida em relação a qual que é o vinagre certo, ideal, e batendo já nessa tecla justamente do que praticar e do que não fazer em relação a esse assunto aí. Você pode utilizar. É que nem medicação. Se a gente prescreve uma medicação de 500 miligramas de 8 em 8 horas, se você utilizar menos que isso, é subdose, não vai adiantar nada e vai causar resistência. E se você utilizar uma dose elevadíssima, pode virar até mesmo um veneno. É a mesma coisa com o vinagre de maçã. E quais... E essa questão de fazer uma comparação para que se torne mais tátil, mais concreto a visualização da pessoa é muito interessante. Pô, o vinagre de maçã ele é como se fosse um remédio, sabe? A maior parte das pessoas já tomaram algum tipo de medicação, entendem que tem, se tomar uma dose muito baixa não vai dar efeito, se tomar uma dose muito elevada pode fazer mal, tem a combinação certa, ele te traz uma coisa, sabe, do teu dia a dia, que tu já está habituado para que tu consiga visualizar com mais facilidade o entendimento da aplicação daquilo que ele está te propondo a trazer, te esclarecer, que é justamente do vinagre. São os 3 grandes benefícios que a ciência me dá uma retaguarda gigantesca e os estudos mostram que tem benefícios comprovados sim. Vamos começar? Primeiro, para a pressão arterial. 50 a 60% da população mundial acima de 50 anos tem hipertensão arterial sistêmica, ou seja, pressão alta. Talvez você que está me ouvindo tenha pressão alta, ou talvez você tenha algum familiar que tenha e você tenha aquela predisposição para talvez ter pressão arterial. Olha só que interessante o dado que eu vou trazer agora. A alimentação do... Aqui ele faz uma coisa que é justamente filtrar um pouco o público, ou trazer mais identificação ainda. Até então as pessoas que elas estão vendo o vídeo elas têm interesse a respeito dos tópicos aí do vinagre de maçã, beberam não todos os dias. E aqui ele já traz uma identificação a mais justamente para as pessoas que têm problema com pressão, e ela traz consciência a respeito do tema, relembrando dos níveis de consciência, da escala de consciência justamente do Eugene Schwartz, sabe? Pessoa que ela é inconsciente total, consciente do problema, da solução, do produto, da oferta. Então, a pessoa ela não sabe que ela tem um problema. Pô, você não sabia que você tem problema de pressão alta, ou a pessoa que já sabe que tem pressão alta, a maior parte das pessoas, brasileiros, ele traz mais uma vez pautado em dados, que é muito interessante, sabe? A maior parte das pessoas tem, com tal idade, tem pressão alta, então a solução pode ser X, Y, Z. E aí ele dá uma abridinha um pouco mais no problema, e aí ele dá mais uma conectada com as pessoas que estão assistindo ali, tanto as que têm interesse só pelo vinagre de maçã, tirar essas dúvidas, tanto quanto as pessoas que estão dentro dessa categoria e também tem problema com pressão alta, tanto quanto as pessoas que não têm, mas tem algum familiar, algum conhecido que tem esse tipo de problema também. Então, conexão, mais ainda, filtrar é muito importante na conexão, na comunicação, melhor dizendo, tu tá sempre limando, tá sempre cortando, passando o pente fino, filtrando de pouco a pouco o que tu tá dizendo justamente para te trazer cada vez mais para próximo de ti, justamente quem que tu quer conversar. Dos nossos antepassados, antes da década de 60, não era com produtos muito refinados, industrializados e nem muito salgados. Tanto que a proporção
de sódio. Quando eu falo em sódio, para facilitar para vocês lembram de sal. Tanto que o sal de cozinha, a formulação é Na de sódio, Cl de cloreto. Mas falando em Na, sódio, você lembra de sal. De sódio para potássio, sabe qual era a proporção que existia? 1:1. 1 de sódio para 1 de potássio. Depois que entrou essas alimentações mais refinadas, industrializadas, que as pessoas compram prontas, e fast foods, e embutidos, e muito carboidrato, e muito corante. Sabe como é que é a proporção hoje no nosso corpo, em média, de sódio para potássio? 5 de sódio, muito sal, para 1 de potássio. E você sabe que se o sódio aumentar, além de dar edema em todo o corpo, inchaço em algumas partes do corpo, pode até mesmo sobrecarregar o teu coração, vai aumentar a tua pressão arterial e ter o nome técnico que nós chamamos de hipertensão arterial sistêmica. E olha... E aí tu vê que o que ele tá fazendo aqui agora é justamente essa questão da caminhada do nível de consciência. Ele tá trazendo mais consciência. A pessoa nem sabia que tinha um problema, mas aí ele tá trazendo toda a história. Pô, no nosso corpo a gente tem NaCl, que é o tal do sódio, que tu separa só no Na, e sabe, e a gente tem potássio, sabe a proporção de cada um no corpo? Pô, 5 de sódio para 1 de potássio, e isso traz problemas que barará, a pessoa nem sabia, ela era inconsciente total, tá começando a se conscientizar. Aí ela traz o problema da pressão, aí daqui a pouco ele certamente deve falar que para solucionar a pressão, pô, ali uma colherinha, sei lá, um copo, uma jarra de vinagre de maçã, uma garrafa inteira, uma bombona, tá entendendo? Entendeu? Sempre nessa caminhada. Pô, sempre não, mas de acordo com o que tu quer falar, com o viés narrativo, quanta gente tu quer atingir, sabe? Porque quanto mais afastado em relação ao nível de consciência, mais tempo a pessoa tende a levar até tomar determinada atitude em relação a fazer uma mudança. Sabe? Quando alguém te fala alguma coisa agora de um problema que tu não sabe que existia, primeiro tu vai martelar aquelas informações, tu vai absorver, tu vai pesquisar mais um pouco, tu vai ver se é assim mesmo, tu vai ver se tu participa daquele grupo que tem aqueles problemas reais, tu vai ver se aquela solução é melhor, tu vai pesquisar mais sobre outras soluções, aí depois tu vai se adaptar, tu vai querer utilizar, tu vai querer testar tal solução, aí depois tu testou a solução, aí tu vai pesquisar a respeito dos produtos que trazem tal solução de melhor maneira, sabe? E aí, então, depois você vai pesquisar sobre as ofertas e assim vai até tomar determinada ação. Diferente da pessoa que já sabe que tem problema, já sabe de tudo, já procurou solução, já procurou sobre produtos e só está procurando uma oferta. Aí daqui a pouco ele fala no vídeo, pô, se você tem esse problema, se você quer uma solução, você quer ir contra a hiper não sei o que ele está falando, você aqui só clica no link aqui embaixo e já era, entendeu? A pessoa tem muito mais proposição de agir por causa que o nível de consciência dela é muito mais elevado em relação ao tema. Deixar ele falar aqui, seu Fernando. É que interessante, o vinagre de maçã, ele é riquíssimo em potássio. E se você utilizar o correto, na dose ideal, que logo eu vou te dizer, nós conseguimos baixar essa proporção mais ou menos para 1 de sódio para 2 de potássio, ou seja, quase parecido com... Ó, ele deu um leve gancho. Oh, deu um pause maravilhoso no rosto dele. Mas ele deu um leve gancho. Lembrando que gancho não é só início do roteiro. Ah, tem uma proporção certa. Que logo eu vou te dizer, ele já te enganchou para que tu fique para escutar qual que é a proporção ideal aí de vinagre de maçã. Com a nossa alimentação dos nossos ancestrais. E se você cuidar da tua alimentação, manter uma hidratação adequada e também fazer atividade física, você consegue baixar a proporção para 1:1. 1 de sódio para 1 de potássio, que seria realmente o recomendado. Então, realmente, você que tem pressão alta, toma vinagre de maçã, que você vai conseguir baixar os teus níveis pressóricos. Mas, obviamente, não fica parando com o remédio da pressão sem falar primeiro com o teu cardiologista. E você que já tem aquele limiar para ter uma pressão arterial elevada ou que tem genética familiar, seria uma boa pedida você começar com um bom vinagre de maçã com a qualidade que eu vou te apresentar. Mais uma vez, não é qualquer vinagre de maçã que vai te trazer esses benefícios. Eu já vou te apresentar mais um outro gancho. E também esse viés de tá limando o público, tá limando o público. Se você XYZ, se você XYZ, se você XYZ ao quadrado. Entendeu? Tá limando o público, tá filtrando, tá aproximando mais as pessoas que estão ali ouvindo o que ele tá dizendo. Trazendo mais curiosidade para que não é qualquer vinagre, é um vinagre específico. Entendeu? E aí ele tá enganchando a pessoa para continuar, para reter ali no vídeo junto com ele. Segundo grande benefício que
E claro, fortemente trazendo consciência a respeito do tema, para que a pessoa ela tome atitude e no final a oferta é o quê? Tome vinagre de maçã, sabe? Grosseiramente. Então, é justamente isso. Quando a gente está pensando em oferta, a gente tem muito atrelado a questão de, pô, ter um preço envolvido, mas não necessariamente tem um preço. Ele pode propor ali uma mentoria, uma consultoria, um serviço, um curso, um workshop, sei lá, qualquer coisa, sabe? Mas não necessariamente tu precisa convencer as pessoas a comprarem alguma coisa. Só de fazer as pessoas acreditarem, tomar alguma atitude com base nas ideias que tu tá passando para elas, mudar um comportamento, tu tem um viés persuasivo nessa questão, entendeu? Não tô dizendo que ele tá sendo totalmente intencional, o XYZ que ele quer, sabe, te passar a perna, não, nada nesse sentido. Mas justamente essa questão de intencionalidade maior ou menor diante de cada um em relação ao discurso. E aqui, como ele está te propondo beber vinagre de maçã todos os dias, ele te traz justamente os porquês que tu devia praticar isso aí. Ciência nos demonstra e os estudos são embasados em relação à parte da obesidade ou controle do peso. O vinagre de maçã, ele ativa um hormônio chamado leptina. Esse é o hormônio responsável pela saciedade. E sabe onde é que a leptina é produzida? Nos adipócitos, que são nas células de gordura. Tem pessoas que consomem muita quantidade de calorias por dia, por muitos anos, e acabam tendo, sabe o quê? Uma resistência a essa leptina. E a pessoa não tem saciedade. Come, muito acima do que o teu organismo precisa e demora para o teu sistema digestivo comunicar ao cérebro para dizer que você está saciado. E, na verdade, o vinagre de maçã auxilia, sim, em processos de emagrecimento. Você quer fazer uma renda extra? Pô, agora cai no negro. Na área de planejamento financeiro, então eu vou te... Olha que interessante esse... Isso aqui que ele fez agora é bem interessante, que é a questão de alternar o ângulo, vamos dizer assim, de venda do argumento. Sabe? Eu posso te vender alguma ideia com base em vários ângulos. E justamente essa é a ideia do ângulo de venda. Por exemplo, eu posso te vender esse óculos falando da lente, falando da armação, falando da marca, falando da cor, sabe? Falando do material em si, da constituição. E é que ele está te vendendo o vinagre de maçã com prol de uma vida mais saudável. Em relação a tu não ter tanto sódio, sabe? Hipertensão, isso, aquilo, não vai ter um infarto, vai ter coisas desse tipo. E não só isso, como aí ele muda um pouco o ângulo. Antes era somente saúde, agora ele vira levemente pro viés de estética. Também emagrecimento tem um quesito saúde. É claro, como ele tá falando ali, que tem gente que come muito, caloria, isso, aquilo, adquire uma camada de gordura ao longo dos anos, comendo demais, muito mais do que o organismo precisa, justamente porque não tem saciedade. E aí ele mostra isso pra pessoa, que, pô, tem um viés também não só de saúde, como também um pouco de estética. O emagrecimento, ele tem esse viés muito estético atrelado, sabe? Muita gente busca emagrecer, não só porque existe da saúde, muitas vezes as pessoas elas meio que dane-se a saúde, assim, muita gente assim. E a estética pesa muito mais. Só a pessoa, pô, tu vai viver melhor, tem muito mais saúde, tu vai ter uma vida muito mais próspera, vamos dizer assim, com muito mais energia, com muito mais disposição. Pô, não me interessa muito, eu quero mesmo é ficar bem, melhor no espelho, me sentir bem, conseguir um namorado, conseguir uma esposa, sabe? Me sentir bem no meio das outras pessoas, não ter vergonha, ter uma roupa que vai cair bem no meu corpo. Então, mudando um pouco o ângulo, tu já muda um pouco esse viés, tu já abraça mais gente ainda, entendeu? Diante do que tá se falando. Bora continuar aqui. Esses estudos norte-americanos que foram divulgados, que são um tanto quanto surpreendentes, e vocês que me conhecem, eu sempre vou atrás para poder ver realmente as fontes, porque hoje em dia nós não podemos acreditar em tudo que nos dizem. Fizeram um estudo de 45 dias de pessoas consumindo vinagre de maçã apenas uma vez ao dia na dose adequada. A pessoa perdeu, sem mudar seus hábitos, entre 2 a 3 quilos sem fazer atividade física. E pessoas que faziam atividade física nesses 45 dias perderam de 6 a 8 quilos. Obviamente, eu não vou te incentivar, você que está sobrepeso ou já está no nível da obesidade, para só ficar tomando vinagre de maçã e não fazer a tua atividade física, não cuidar ali. E aqui é interessante que ele traz justamente embasamento, né? Tu ficar só prometendo pra pessoa que ela vai conseguir, isso é uma das coisas mais importantes quando eu tô falando de copy, de persuasão no âmbito geral. Que as pessoas elas ficam muito de prometer. Tu vai conseguir, mas
no que eu vou me embasar para ter certeza, para ter credibilidade na tua pessoa de que eu vou conseguir isso? Aí para isso você traz depoimentos, para isso você traz provas sociais, sabe? Você traz dados, fatos científicos, entendeu? Eu embaso quanto mais eu puder essa questão de prova para ter embasamento do que eu estou dizendo, para que consequentemente eu traga mais credibilidade para o meu discurso. E aqui ele está te trazendo as coisas, os fatos, para que serve, e daqui a pouco ele te diz, cara, isso com base no estudo, com base em tal coisa, entendeu? Percepção de que aquilo vai funcionar, de que aquilo é crível, sobe muito, sacou? E eu vou dar um pause aqui, porque eu já vou para meia hora quase aqui de vídeo. Eu tava pensando que seria muito mais rápido, mas eu acabo me empolgando aqui falando, e quando vai ver eu pisco os olhos e passou aí meia hora falando também, até para não ficar muito extenso. Se tu quiser, depois que eu retomo esse vídeo, comenta aqui embaixo. E se tu tiver sugestão de outros, é super bem-vindo, e até mesmo comentário acerca do que tu achou desse. Vou adorar escutar tua opinião, saber o que tu tá achando aí desse conteúdo, tá bom? Se tiver sugestão de outros, super bem-vindo, como eu disse. Curte, comenta, compartilha com quem tu acredita que seja outro tipo de conteúdo, e fique comigo para cada vez mais e melhores vídeos. Valeu, tchau, tchau.